Ah, minha filha, se eu contar tudo o que aconteceu, a gente nem sabe por onde começar. Tem coisa que até eu mesma não gosto de lembrar. Mas vou falando do meu jeito, devagarinho, porque é pesado demais para jogar assim de uma vez. Era uma casinha no fim do mundo, sabe? Daquelas que o vento levava os segredos embora e ninguém ouvia direito. Foi lá que minha vida virou de cabeça para baixo. E o pior é que ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E muita coisa a gente teve que esconder para não destruir tudo de vez. A cidadezinha era um ninho de língua comprida. Falavam cada coisa, que eu estava grávida sem marido, que era obra do chupa-cabra, acredita? Gente que não tem o que fazer gosta de falar, né? O Zé, meu marido, vivia viajando para longe. Nem sonhava com o que estava acontecendo em casa. E o João, meu filho, já rapazinho, me ajudava nas lidas, mas andava estranho. Parecia que tinha um peso nas costas que eu não sabia explicar. Eu tinha medo até do vento, medo do olhar atravessado do povo, medo das fofocas. Escondia a barriga, escondia o choro, porque se falasse demais, tudo desmoronava. Mas ninguém sabia o tamanho do buraco que eu tinha no peito. O silêncio que eu guardava não era sossego, não. Era só o jeito de manter tudo de pé. Viu, menina? O João sempre foi um menino bom, trabalhador. Quando o pai viajava, ele segurava as pontas comigo. Mas ele começou a fazer umas coisas estranhas. De noite, levantava sem acordar. Andava pela casa, feito sombra. Eu ficava quieta, rezando baixinho, ouvindo os passos dele no assoalho. Um medo danado de não saber o que ia acontecer. As noites eram um suplício, medo de tudo, medo do que o povo ia falar, medo de não proteger o que era meu e minha barriga crescendo. Eu fazia de conta que estava tudo bem, mas o medo inchava junto com a barriga. Grávida, sozinha, sem ter para quem pedir ajuda de verdade? O povo, esse não perdoa. Inventaram de tudo, que era castigo, que eu tinha feito coisa com chupa-cabra. Qualquer absurdo para ter história para contar. Dentro de mim eu sabia que aquele segredo ia mudar tudo, mas não podia contar, não ainda. Era um peso que parecia que ia me afundar. E eu só queria que passasse logo. O Zé, coitado, quando soube que eu estava grávida, ficou com o coração em pedaços. Ele não dizia na cara, mas eu via nos olhos dele. Como foi isso, miné? Eu estava longe, ele perguntou um dia com a voz falhada. Eu não sabia o que dizer, então menti. Disse que eu já estava grávida antes dele viajar, que assim, coisa nossa mesmo. Falei que a menina nasceu antes do tempo para justificar o tamanho dela. Ele engoliu seco, não falou mais nada, mas eu sentia que ele não acreditava de verdade. Quando a Kátia nasceu, ele ainda estava viajando, demorou uns 3 meses para conhecer ela. E eu não deixava ninguém ver a menina antes. Inventava que ela era fraca, que precisava ficar quietinha, tudo para ninguém perceber que não era prematura coisa nenhuma. Por isso, a vida seguiu assim, meio às sombras, meio calada. Eu cuidava do João, cuidava da barriga e tentava fazer o melhor que podia para sobreviver naquele mundo que, às vezes, parecia tão cruel. Eu me lembro bem daquela época, menina. Parecia que cada dia trazia uma nuvem diferente no céu da minha vida. O João, coitado, estava sempre quieto, parecia carregar um peso que nem eu sabia explicar. À noite, quando tudo ficava escuro, ele levantava da cama devagar, como se não fosse ele mesmo, e andava pela casa. Às vezes eu ouvia a porta do quarto da gente abrir, passos leves, sem barulho, mas o coração batia forte, porque nunca sabia o que ia encontrar. E eu, com aquela barriga crescendo, sentindo o que viria,
sem poder contar para ninguém o que eu estava sentindo. Mas eu me lembro bem daquela época. Cada dia parecia trazer um peso novo. O João, coitado, cada vez mais quieto. À noite eu ouvia a porta ranger devagar, passos sem dono, e eu com a barriga pesando. Rezava baixinho pedindo para Deus não deixar nada acontecer. E o povo? Falavam de tudo. Que era obra do diabo, que eu tinha sido atacado por bicho, que era praga. Eu passava na rua e sentia os cochichos cortarem como faca. Tentei me fechar, trancava a porta, trancava coração, protegia o João sem ele saber de nada. Quando a hora chegou, fui sozinha para a Santa Casa. Nasceu a Kátia, tão miudinha, tão quieta. Trouxe amor para minha vida, mas também um medo que não acabava nunca. Depois voltar para casa foi outra luta. As perguntas veladas. O Zé chegou semanas depois, pegou a menina no colo sem jeito. A gente não falava muito, só cuidava. Minha mãe dizia, aguenta firme. Minhas irmãs rezavam, mas ninguém podia carregar esse fardo por mim. A Kátia cresceu, virou mulher. Hoje ela tem uns 45 anos, firme, trabalhadeira, forte do jeito que eu nunca fui. E é ela quem vai contar o resto. Eu fiz o que pude, minha filha. Errei muito, mas fiz para proteger vocês. Agora, minha filha, é com você. Eu sempre pensei que minha vida fosse só do jeito que todo mundo fala. Simples, normal, de filha, de mãe, de casa. Mas com o tempo eu fui entendendo que tinha coisa que não encaixava, que não batia direito. Cresci com essa sensação estranha no peito, sabe? Como se tivesse um segredo no ar que ninguém queria contar direito. Minha mãe nunca falou tudo. Nunca falou do que pesava no silêncio dela. E eu, criança, sentia que algo ali era diferente, mas ninguém falava na cara. Só no cochicho das vizinhas, no jeito que elas olhavam quando passava. Quando eu era pequena, eu via a minha mãe sempre cansada, com um olhar meio longe, como quem carrega um monte de pedra no coração e tenta fingir que tá tudo bem. E eu tentava entender, perguntava das coisas, mas ela mudava de assunto ou dizia que era nada, que era coisa da cabeça dela. Filha, a vida é dura, mas a gente segue, né? Tem que aguentar, ela dizia, meio sorrindo, meio triste. Eu escutava as conversas na rua, as fofocas que voavam feito morcego no escuro, que diziam coisas que a gente nem queria ouvir. Diziam que minha mãe tinha engravidado sozinha, que nem o pai sabia de onde eu tinha vindo. Diziam até que tinha coisa estranha, coisa doida, que até o tal chupa-cabra podia ter alguma coisa a ver. Essas coisas de gente que não tem o que fazer, sabe? Eu não entendia, mas sentia o peso do olhar das pessoas, o silêncio cortante quando passava perto. Minha mãe sofria. Eu sabia. Mas ela nunca se abria. Era como se carregar aquilo tudo fosse um fardo que ela segurava sozinha para proteger a gente. Meu pai, ele sempre estava viajando. Dizia que trabalhava longe. Mas a verdade é que ele quase nunca aparecia. Minha mãe falava pouco dele. Só que tinha feito o que podia. Que ele não era mau. Só que a vida era complicada demais. A família dela? Era coisa de cidade pequena. Uns julgavam, outros viravam as costas, mas ninguém falava. Só rezava baixinho, cada um com seu segredo. E eu cresci assim, no meio desse silêncio pesado, dessa sombra que parecia seguir a gente aonde fosse. E até hoje, tem coisa que eu fico pensando e que só vou entender de verdade quando olhar nos olhos da minha mãe e ela me contar tudo de uma vez.
Mas por enquanto, a gente vai vivendo, fazendo de conta que tá tudo certo, enquanto o coração carrega esse segredo calado. Eu lembro que, quando eu era pequena, a casa parecia sempre meio quieta demais. A gente não ouvia muita risada, não tinha bagunça de criança correndo pra lá e pra cá, sabe? A gente andava com cuidado, como se tivesse que pisar em ovos para não acordar um bicho que podia morder a gente. Minha mãe sempre tentando manter tudo no lugar, mas tinha dias que dava para ver o peso nos ombros dela, como se ela estivesse carregando um mundo inteiro. A vizinhança? Essas coisas de cidade pequena nunca deixam ninguém em paz. Sempre tinha um bocado de conversa torta, umas risadas abafadas quando a gente passava, umas caras de aprovação que mais doíam que um tapa. Uma vez eu vi uma senhora falando alto com a amiga dela. Essa moça tá grávida e o marido nem apareceu. Será que é mesmo dele? Dizem até que o chupa-cabra anda rondando essa casa. Eu não sabia o que era chupa-cabra direito. Só achava feio o jeito que falavam da minha mãe. Eu queria sair correndo e gritar que aquilo não era verdade, mas eu era só uma criança, presa num mundo onde o medo e o silêncio mandavam. Minha mãe nunca reclamava, mas quando a gente ficava sozinha, às vezes ela chorava baixinho, sem querer que eu ouvisse. Uma vez ela me abraçou, forte, e disse: Kátia, a gente tem que ser forte, minha filha. O mundo não é fácil para ninguém, mas a gente vai levar essa cruz do jeito que der. Eu não entendia tudo, mas sentia que tinha coisa que ela não podia falar, que a tristeza dela era grande demais para colocar em palavras. O pai, então, era quase um fantasma para a gente, viajando, trabalhando, ou assim dizia. Ele nunca esteve muito presente e, quando vinha, parecia mais um estranho, meio perdido, sem saber como lidar com a gente. Minha mãe falava pouco dele, só que ela não guardava raiva, só um cansaço no olhar, como se já tivesse desistido de entender certas coisas da vida. Eu cresci assim, num misto de amor, medo e silêncio, tentando juntar as peças do que era a minha história. E o pior era que, apesar de tudo, eu sentia que minha mãe lutava, que ela tentava proteger a gente do que nem ela mesma conseguia enfrentar direito. Ela era uma guerreira calada. E eu, criança, não tinha como ajudar, só podia tentar ser forte também. Tem dias que eu me pego pensando em como seria se a verdade fosse diferente, se a gente pudesse falar abertamente, sem medo do que os outros iam dizer. Mas parece que algumas coisas a gente só entende quando o tempo traz a coragem certa para falar. E minha mãe, ela nunca teve essa coragem, pelo menos não naquela época. Agora que eu tô crescida, vejo que aquela história tem muito mais camadas do que eu imaginava. Não era só fofoca, não era só um segredo de família. Era um peso que ficou marcado na gente, no jeito que a gente se olha, no jeito que a gente vive. E eu ainda fico tentando entender o que exatamente aconteceu, tentando juntar as peças que minha mãe não conseguiu ou não quis me mostrar. Mas uma coisa eu sei. O amor dela por mim e pelo meu irmão foi a luz que manteve a gente de pé, mesmo nas noites mais escuras. E talvez, só talvez, seja isso que importa, mesmo quando o passado é um emaranhado de dor e silêncio. Pois é isso tudo que eu tinha para falar. Sei que foi muito, né? Hoje eu conto isso aqui já com meus cabelos brancos, minha mão cheia de mancha do sol, meu corpo cansado de quem ralou a vida toda. Mas eu precisava tirar esse peso do peito. Não é para contar para ele, pro meu menino, que já não tá mais aqui. Ele se foi tem 5 anos. Num acidente besta na estrada, voltando do serviço. Nunca soube de nada. E eu quis assim. Preferi que ele levasse com ele a ideia de que era só um mistério bobo, uma história de homem que passa e vai embora. O meu Zé também morreu antes, quando Kátia ainda era pequena. Foi também na estrada, voltando de madrugada da roça. Nunca soube de nada também. Eu fiquei, eu e eles dois, e depois eu e ela.
Quando ele partiu, meu coração quebrou. Eu me lembro de ver lá aquele caixão olhando a cara dele de menino grande e pensando: você nunca soube nada e nunca vai saber agora. Foi aí que eu contei pra Kátia, que não dava mais pra guardar. Ela já era mocinha, entendia das coisas. Contei, chorando, tremendo, porque eu tinha vergonha de mãe. Mas contei. E ela me ouviu, não me xingou, não me virou a cara, só chorou junto, me abraçou forte, disse que a gente ia ficar bem. Depois disso a gente seguiu, as duas. Eu fui ficando velha, ela crescendo, estudando, trabalhando. Foi firme, forte, bem mais do que eu. Hoje eu olho para ela e vejo um orgulho que não sei explicar. Vejo minha netinha correndo na varanda, chamando por vó. Vejo que apesar de tudo, Deus ainda me deu paz. Eu sei que esse segredo era pesado, ainda é, mas agora ele tá contado, tá entregue. Não foi fácil, nunca vai ser. Mas eu precisava que quem ouvisse soubesse que a gente não escolhe tudo na vida. E que tem coisa que a gente carrega só pra poupar quem ama. Eu fiz o que pude. Errei, sim, mas fiz pra proteger. Agora, já com o fim chegando pra mim, eu só peço pra Deus me dar descanso. E pra minha filha, que viva livre, que ela seja feliz, sem esse peso. É isso. Desculpa se falei demais, mas hoje eu precisava falar. Sou eu agora, Kátia. Não sei nem como começar. É estranho abrir isso pro mundo. Cresci ouvindo cochicho, gente perguntando quem era meu pai, gente rindo baixo, inventando coisa de outro mundo, de bicho, de assombração. E eu olhava para minha mãe e ela só baixava os olhos, nunca explicava. Meu irmão, ele nunca me tratou diferente. Era meu herói, sabe? Me ensinou a andar de bicicleta, me buscava na escola quando dava, fazia piada ruim na hora do jantar, me defendia até quando estava errada. Mas ele não sabia. Morreu sem saber. Descobri já adulta, depois que ele morreu. Foi a mãe que me contou. Sentou comigo, tremendo, com os olhos cheios d'água, e me disse: filha, agora você tem o direito de saber. Na hora eu achei que ia desmaiar. O mundo virou do avesso. Eu chorava sem parar, sem fazer barulho. Fiquei com raiva dela, claro. Raiva do silêncio, da mentira. Mas depois veio o entendimento. O João não teve culpa. Era um menino. Era só um menino que cuidava da mãe, que não sabia o que fazia. Dormindo, perdido. Como eu podia ter raiva dele? Não tive, nunca vou ter. Ele me amava, e isso é o que importa. Quando ele morreu, naquele acidente besta, o mundo desabou de novo. A mãe perdeu os 2 pilares dela, o marido antes, depois o filho. Eu fiquei por ela, fiquei por mim. A gente se agarrou uma na outra para não afundar de vez. Com o tempo, as feridas viraram cicatriz. Doem ainda, vez ou outra, mas não sangram mais. Hoje, olhando para trás, eu entendo por que a mãe fez o que fez. Guardou tudo para proteger ele, para me proteger. Pagou um preço alto demais, mas fez o que achou que era certo. Não tô dizendo que tá tudo certo. Não tá, mas tá vivido. Tá suportado. E por que eu conto isso agora? Porque eu não quero morrer com esse segredo preso na garganta. Porque ele não merece ser enterrado como fofoca. Porque minha mãe merece ser ouvida de verdade. E porque o João merece ser lembrado com amor, e não com vergonha. Ele foi meu irmão. E meu pai.
E mesmo assim, foi alguém que me amou. Com a pureza que conseguiu. Com a vida que teve. Sem saber. Sem entender. E isso basta pra mim. Se você ouviu até aqui, obrigada. Eu só queria mesmo que alguém soubesse. E assim eu fico aqui, com esse peso que a vida me deixou. Mas não só de dor vive essa história. Ela também é de amor. Amor de mãe, de irmão e de uma família que tentou, do jeito que pôde, sobreviver às tempestades. Hoje eu sigo em frente, carregando essa verdade no peito. Mas também a coragem de olhar para frente. Porque a gente não pode deixar que o passado defina nosso futuro. Quero que você que ouviu essa história saiba, por mais que a vida seja cheia de segredos e momentos difíceis, o amor é o que realmente importa. O amor que a gente tem, o que a gente dá, o que a gente recebe. Eu conto isso não para causar tristeza, mas para lembrar que, mesmo na escuridão, a gente pode encontrar uma luz para seguir caminhando. Obrigada por escutar minha história. Que ela toque o seu coração e que a gente nunca pare de ter esperança.